Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um livro do Tolstói que eu já tinha comprado, acho que ou no ano passado ou esse ano, não lembro, mas não tinha lido ainda, que é esse aqui, a Sonata a Kreutzer. Eu não sei se é assim que se fala, né? Eu tô rindo porque eu achei esse livro muito engraçado, assim, não era pra ser engraçado, mas eu achei ele muito engraçado, eu me acabei de tanto rir. Assim, uma outra curiosidade é o terceiro livro que eu tô lendo, que é um relato de um homicida. E eu não sabia, porque assim, Crime e Castigo eu sabia, O Estrangeiro eu já tinha lido, era uma releitura, eu sabia também. Esse aqui eu não imaginava, mas eu ri muito, né? Primeiro, vou falar do título, né? Por que ele escolheu esse título aqui? O que eu consegui entender, ele tem até a nota do tradutor, pós-fácil do tradutor, que é o Boris Schneiderman, né? Na verdade, essa sonata aqui do Beethoven escreveu para piano e violino. E o cara que era o violinista, que foi acompanhá-la pela primeira vez, viu essa partitura e está escrito aqui, tá? Nessa coisinha aqui. Acompanhou de primeira e fez meio que uma maravilha e tal. Desempenhou muito bem essa sonata. E aí, depois o Beethoven foi beber com ele, né? Qual é o nome dele? O George Bridgetower, né? Filho de mãe polonesa e pai negro. E aí, depois, quando eles estavam bebendo, esse violinista deu em cima de uma conhecida do Beethoven, o Beethoven ficou meio puto. E aí, ele passou essa sonata para um outro violinista. Quer ver, ó, enfurecido, este pediu de volta a partitura. Ele ficou puto meio porque ficou com ciúmes, assim, que o cara deu em cima da outra. Ou foi isso, ou foi o ciúmes dele ter se lido a partitura muito bem na apresentação, né? Aí ele, enfurecido, o Beethoven pediu de volta a partitura, rasurou a dedicatória e intitulou mais tarde Sonata a Kreutz em homenagem ao Rodolphe Kreutz, tido então como o maior nome do violino na Europa. Porém, esse Kreutzer, quando ele recebeu a partitura, ele nunca conseguiu tocar do jeito como esse outro, que foi o George Bridgetower, conseguiu. Então, assim, gente, o que acontece? Quando o Tolstói escutou essa música, essa sonata, ele ficou muito, assim, não é emocionado, ele até fala, o personagem do livro, que é o Potsnitchev, cara, ele tem umas teorias assim que praticamente é uma coisa parecida com a do Tolstói, que quando você escuta, você é levado assim para uma dimensão que você não consegue direito explicar o que está acontecendo e não sei o que. Então, assim, voltando ao livro, tem a ver essa explicação toda do título, né? Mas voltando à história do livro. Então, esse livro é praticamente meio que um monólogo, mas tem um narrador, mas esse narrador tá num trem e tem várias pessoas conversando num trem e tem um momento lá que começam a discutir sobre o divórcio, se é correto, as pessoas se divorciarem ou não, todo um debate, isso ali, 1860 e tal, então é meio que um tabu também o divórcio nessa época ali, né? E aí nisso vem um cara que era meio estranho, que é esse Pozdnichev, que depois começa a conversar com esse narrador, mas na verdade é o livro todo só esse protagonista, esse personagem falando do porquê que ele não concorda com o casamento, com o sexo, como o casamento é uma prostituição, como as mulheres estão preocupadas apenas em casar, sem ter outro tipo de preocupação. Essa parte eu achei bem feminista, assim, sabe? E depois ele detona o casamento, gente, ele detona o casamento, só que é muito engraçado as coisas que ele fala sobre o casamento. E ele detona você ter filhos também, ele fala que aí é que destrói o casamento mesmo. Mas assim, no início o que ele não concorda mesmo é com a relação sexual em geral. Ele chama também meio que de uma devassidão, uma prostituição, e é meio que isso
Eu entendi assim, tá? É como se isso que destruísse tudo, entendeu? Do casamento. Porque ele tem uma situação com essa esposa, que é a que ele mata, numa situação assim totalmente Otelo do Shakespeare, assim, de ciúmes. Mas o que acontece? Ele, desde a lua de mel, e é muito engraçado, gente, ele detona a lua de mel. Ele fala assim, gente, a lua de mel, todo mundo acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Que não é legal, é puro tédio, mas as pessoas não têm coragem de admitir, aí fica todo mundo falando que é legal, mas no fundo não é legal. É muito engraçado. Aí a dos filhos também, quando a esposa, eles têm 5 filhos, aí ele detona também, tipo, você não tem um minuto de paz. Se a criança tá saudável, você tá o tempo todo preocupado sim com a situação dessa criança. E se ela ficar doente, então pior ainda. Ainda tem os médicos que vêm encher a paciência, falando uma coisa, falando outra. Gente, assim, ele não para de falar, é o livro todinho. Esse livro dá até pra ler rápido, mas eu não consegui, porque eu achei intenso. Assim, eu achei divertido, mas eu não sei se é porque eu tava rindo da desgraça mesmo da nossa vida, sabe, gente? Olha só, ele tem tanta briga. Eu até parei numa parte aqui que ele fala: insisto, todos os maridos que vivem como eu vivia têm que se entregar à devassidão, divorciar-se ou matar a si mesmo ou a esposa, como eu fiz. Então, assim, ele não vê solução para a situação do casamento. Ele não vê. E assim, assim, eu não vou contar todos os detalhes e tal, na verdade que eu gostei mesmo foram dessas reflexões desse personagem em relação a filhos, a casamento, a própria mulher, sabe? Só que tem umas coisas assim que eu lembrei de Ana Karenina, por exemplo, essa parte que o Lievin, quem leu Ana Karenina, o Lievin, quando casa, mostra o diário para a esposa dele. Eu esqueci o nome da esposa dele. O Lievin, em Ana Karenina, é mais ou menos o Tolstói, né? Vamos combinar. Aí ele fala assim, ó... E aí acontece essa mesma coisa aqui com esse personagem. Também mostra o diário para a esposa, assim, que casa, ó. Lembro-me que, sendo já seu noivo, mostrei-lhe o meu diário, pelo qual ela podia vir a conhecer um pouco do meu passado, principalmente no que se referia à minha última ligação, da qual ela poderia ser informada por outras pessoas e sobre a qual, por isso mesmo, eu senti a necessidade de falar-lhe, ou seja, que ficou com outras mulheres, entendeu? E acontece isso também. Tem uma outra situação que acontece, mas é em Guerra e Paz. No final de Guerra e Paz, que a Natasha casa e ela resolve amamentar, é uma influência, na verdade, de Tolstói, do Rousseau, porque o Rousseau aconselhava, e antigamente mesmo assim, as mulheres não amamentavam. Eu tô falando de mulheres aristocratas ricas que pagavam as outras mulheres para amamentar, assim como acontece em Madame Bovary e acontece também na Rússia, mulheres ricas, né? Porque assim... E aqui eu acho interessante essa parte que ele fala que a esposa dele amamentou, mas é como se fosse uma coisa assim até revolucionária, porque ele fala que é absurdo que o primeiro filho eu paguei para uma mulher amamentar o meu filho enquanto ela deixava o filho dela sozinho em casa. Eu gostei muito dessa reflexão aqui, né? E na verdade tá nesse livro e tem também um pouco no Guerra e Paz, no finalzinho de Guerra e Paz. Então, assim, gente, eu sei que eu ri muito lendo esse livro. E o que eu acho que parece com o Sonata Kreutzer, na verdade, todo o relato desse personagem vai envolvendo a gente. O relato, assim, do que aconteceu com a cabeça dele, do porquê ele é contra o casamento, do porquê ele é contra ter filhos. E nisso tudo você fica assim, vidrado, entendeu? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, o que esse cara vai fazer, e depois... por como que ele chega a matar essa esposa, então meio que você entra assim na mente dele, um tipo de loucura, sabe aqueles ciúmes do Bentinho, de Dom Casmurro, assim, que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E não é verdade, é tudo na cabeça da pessoa. A literatura é incrível, né? Só tem isso, pelo menos os livros que eu gosto bons são assim, tipo, o real, na verdade, não é real, o real é aquilo que está na cabeça do personagem. E você tá lendo algo também que não é real, e depois a gente ainda fica discutindo se é verdade ou não, né? Porque já é uma ficção em primeiro lugar, só que também não é ficção, porque você se coloca no lugar do personagem e você vive a história também. Era uma viagem completa,
Assim, eu adorei esse livro. Eu tô até com medo de falar que é o melhor do Tolstói. Eu só li 4. Eu tenho 2 livros que eu comprei no Kindle, que são acho que as Confissões dele e Os Últimos Dias. Porém, eu não terminei de ler, eu só nem comecei a ler Os Confissões, mas Os Últimos Dias é muito político. E eu compartilho muito da visão política do Tolstói, que é assim, do pacifismo. E aí eu me sinto hipócrita porque eu leio aquilo e não consigo praticar, sabe? E eu não tô conseguindo ler, eu tô travada nos últimos dias porque é mais ou menos como se fosse Turô também, sabe? Então eu não consigo completar essa leitura de jeito nenhum. Eu fico sentindo falta de dar um segmento espiritual pra minha vida. Eu acho Tolstói muito forte. Eu amo Tolstói. Mas então, enfim. Eu acho que é o melhor dele, sabe? A Hilda Hilst ama A Morte de Ivan Illich. Eu gosto também, é desse jeito, é pequenininho também, super intenso, mas eu achei esse aqui muito mais intenso, porque ela fala, não precisa ser um livro de 1.200 páginas para ser o melhor livro. Ela inclusive acha, a Hilda Hilst, que só basta esse livro do Tolstói, que é A Morte do Ivan Illich, que eu li também. Agora, esse aqui eu virei muito fã, porque eu achei engraçado. E tá falando de coisas sérias que você passa, tipo briga no casamento, que você não vê solução, entendeu? E o cara aqui entende, ele tem uma meia-culpa, ele não tá colocando a culpa na mulher, ele entende que ele é louco também, sabe? E isso tudo eu acho que é essa sonata. Se eu estou interpretando certo ou não, eu não sei. Mas para registrar mesmo que eu pensei lendo esse livro, adorei, cara, adorei, assim, é Tolstói, é tipo, é coraçãozinho mesmo, total. E quem gosta de Tolstói, eu recomendo que lê, se não tiver lido ainda. Se não tiver lido Tolstói, eu não sei se é bom começar por esse, mas fique sabendo assim que os russos eles são muito engraçados, gente. Menos o Leskov, que eu não achei muito engraçado, mas todos os outros eu morro de rir, até o Turgenev, né? Então é isso, espero que tenham gostado desse registro que eu fiz da leitura da Sonata Kreutzer. Não sei qual vai ser o outro livro que eu vou ler dele, eu tenho que terminar esses outros 2, começar um e terminar o outro, ou não. Se o livro A Ressurreição, a Companhia das Letras traduzir, aí eu vou ler A Ressurreição, que é livro grandão também. Mas enquanto isso eu não vou ler livro aí de R$ 200 da Kozak Naif, porque não saiu ainda a edição da Companhia das Letras, mas eu fiquei sabendo que a Companhia das Letras vai lançar. Então é isso, fica aqui registrado meu amor ao Tolstói, I love Tolstói. E espero que tenham gostado do vídeo, curtam aí. E até o próximo vídeo, sobre qual livro eu não sei ainda, porque eu fico lendo um monte de livro ao mesmo tempo. Que eu terminar primeiro, eu vim aqui, faço o vídeo e tchau!